Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar, agora, né, nós vamos dar início à coletiva de imprensa de divulgação das estatísticas do balanço de pagamentos do país para o mês de novembro. Como nós sempre fazemos, vamos começar apresentando os resultados mais gerais das transações correntes e do investimento direto no país, que estão na tabela 1 da nota para a imprensa que nós divulgamos hoje pela manhã. Em novembro de 2022, as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil apresentaram um resultado equilibrado, ou seja, elas foram aproximadamente zero. Para ser mais preciso, houve um ligeiro déficit de 60 milhões de dólares, milhões com M, um valor muito próximo da estabilidade. Considerando esse resultado um déficit muito baixo, nós podemos comparar com os outros resultados para meses de novembro, considerando a sazonalidade da série estatística. Para meses de novembro, este déficit de 60 milhões de dólares de novembro de 2022 foi o melhor resultado da série desde novembro de 2006, quando ocorreu um superávit de 1,1 bilhão de dólares. Se a gente seguir para os outros períodos também, considerando o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses, nós teremos o seguinte. A gente viu que em novembro temos resultado um déficit muito baixo, que é o mais baixo da série para meses de novembro desde 2006, mas para o período de janeiro e novembro, de janeiro a novembro, quando a gente compara com o janeiro a novembro do ano passado, a gente vê um crescimento e vê também que esse resultado ele se compara com o resultado pré-pandemia, Ou seja, quando a gente pega o resultado de janeiro a novembro deste ano, 2022, houve um déficit de 44,6 bilhões de dólares. De janeiro a novembro de 2021, um déficit de 38,6 bilhões, ou seja, um aumento no déficit na passagem de 2021 para 2022. E quando a gente compara com os anos anteriores, esse resultado também é maior que 2020 e só não é maior do que janeiro a novembro de 2019. Naquele período, o déficit em transações correntes foi de 62,3 bilhões. Isso significa que o déficit corrente caiu bastante em 2020 por causa da pandemia e com a reabertura da economia ele cresceu em 2021 e cresceu novamente em 2022. E com isso, nós já temos o maior déficit em transações correntes do país desde o período pré-pandemia, o que mostra a continuidade da reabertura, os efeitos da reabertura e da recuperação da atividade econômica no país, do crescimento econômico. Dentro deste parâmetro, a gente pode ver que o resultado de novembro foi uma espécie de ponto fora da curva. A gente não tem elementos para dizer se isso é uma inversão de tendência ou não, mas se a gente olhar a trajetória do déficit, que vocês podem ver no texto que acompanha essa nota para a imprensa, no primeiro gráfico, a gente vê uma mudança muito grande nesse resultado de novembro, e aí temos que esperar as próximas divulgações para ver se ele foi só um resultado isolado ou se tem alguma nova tendência por aí. Continuando essa comparação do resultado em transações correntes em períodos mais amplos, nos últimos 12 meses encerrados em novembro, o déficit em transações correntes atingiu 52,4 bilhões de dólares, o que equivale a um pouco menos de 3% do PIB, mais precisamente 2,78% do PIB. Quando a gente compara, novamente, com os 12 meses encerrados em novembro de 2021, a gente vê o mesmo crescimento. Nos 12 meses encerrados em novembro de 2021, o resultado era de 47,5 bilhões de dólares de déficit corrente, que cresceu para 52,4 bilhões de dólares até novembro de 2022. Mas quando a gente compara como proporção da economia brasileira, como proporção do PIB, a gente vê um cenário ao contrário.
Os 12 meses até novembro de 2021, né, atingiram um déficit de 2,89% do PIB, e esse déficit se reduziu quando a gente compara os 12 meses até novembro de 2022 para 2,78% do PIB. Ou seja, a gente tem uma situação nas transações correntes, né, em que o déficit vem aumentando. Ele aumentou quando a gente olha o acumulado no ano de janeiro a novembro, comparado com os anos anteriores. Ele também cresceu nos últimos 12 meses. Isso é um sinal de que a economia tem crescido, e uma parte desse crescimento da demanda da economia é absorvido por importações de bens, importações de serviços, envios de renda ao exterior. Só que se a gente olhar esse resultado no período mais amplo, nos últimos 12 meses, como percentual do PIB, ou seja, comparando o crescimento do déficit corrente com o crescimento do PIB, nós podemos ver que o PIB cresceu mais. Portanto, o déficit em transações correntes como percentual do PIB se reduziu no período, de novo, passando de 2,89% do PIB para 2,78%. Então, esse é o cenário geral das transações correntes, que nós vamos detalhar em seguida, quando olharmos principalmente as tabelas 3 sobre a conta de serviços e a tabela 8 sobre a conta de renda primária. Completando esse cenário, eu passaria para olhar, ainda na tabela 1, o resultado do investimento direto no país, que é a fonte de financiamento da economia brasileira mais estável e mais sólida que nós temos observado, né? O ingresso líquido de investimento direto no Brasil totalizou 8,3 bilhões de dólares no mês de novembro, né? Esses valores estiveram bem distribuídos entre seus diversos componentes, como a gente vai ver com mais detalhes na tabela 8. Se a gente considerar apenas meses de novembro, este resultado de 8,3 bilhões foi o melhor desde novembro de 2019, quando atingiu 8,7 bilhões. Ou seja, também aqui, no caso do investimento direto no país, a gente está comparando os resultados já com o pré-pandemia, né? Então, assim, nesse caso, os resultados da pandemia os resultados atuais já superam todo o período da pandemia. Quando a gente olha o acumulado no ano de janeiro a novembro, a gente tem um valor acumulado de ingressos líquidos de investimento direto no país de 82,3 bilhões de dólares, o que constitui o maior ingresso para esse período, né, os primeiros 11 meses do ano, desde 2012. Né, de janeiro a novembro de 2012, houve ingressos de 87,5 bilhões, que são superiores aos 82,3 deste ano. Quando a gente olha os últimos 12 meses, né, o investimento direto no país equivale a 4,09% do PIB, ou seja, um percentual do PIB e também um valor em dólares muito superior ao déficit das transações correntes. Daí que se fala que o déficit em transações correntes está financiado pelos ingressos de investimento direto no país. Nos últimos 12 meses, encerrados em novembro de 2021, esse percentual era de 3,2% do PIB. Agora passou para 4,09% do PIB, né? Então, também se observa essa trajetória de crescimento nos fluxos do investimento direto no país. Bom, com isso, nós temos, então, um cenário de transações correntes com um déficit bastante baixo, um resultado equilibrado no mês de novembro, e com ingressos de investimento direto no país bastante elevados no mês de novembro, que representa uma situação sólida das contas externas brasileiras. Quando a gente olha períodos maiores, seja o janeiro, novembro, seja os últimos 12 meses, a gente tem visto um crescimento do déficit em transações correntes, né, em linha com a reabertura da economia, com o crescimento da economia brasileira, e também um aumento dos investimentos diretos no país, né, que continuam bastante superiores ao déficit em transações correntes, né, mostrando também nesse período de tempo mais amplo a situação de solidez das contas externas do país. Bom, então, após essa apresentação inicial, passando para olhar o resultado das transações correntes, em geral, a gente comenta um detalhe
conta de serviços e a conta de rendas, pois os saldos da balança comercial eles já são comentados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia logo que saem. Mas neste mês, a gente vai fazer uma exceção e também comentar um pouco o resultado da balança comercial, porque o resultado da balança comercial foi fundamental para explicar esse déficit reduzido que nós tivemos no mês de novembro, né? Ou seja, esse equilíbrio em novembro, quando a gente olha na tabela 1, a gente tem um déficit de 60 milhões de dólares em novembro de 2022, comparado com um déficit de 8,5 bilhões de dólares em novembro de 2021. O principal responsável por essa virada de resultados, né, se nós olharmos, teve uma redução no déficit em 8,4 bilhões. O principal responsável por isso foi o aumento do saldo comercial brasileiro nesses 2 meses, novembro de 21 e novembro de 22. Ele passou de um déficit de 2,3 bilhões em novembro de 21 para um superávit de 5,1 bilhões em novembro de 22. Então, essa virada de 7,5 bilhões de dólares, essa melhora no resultado comercial brasileiro de 7,5 bilhões de dólares, explica na quase totalidade a melhora do resultado em transações correntes, né? E aqui a gente pode dizer que essa melhora ocorreu pelo crescimento das exportações. Quando a gente compara os 2 períodos, as exportações cresceram 39%, enquanto as importações cresceram apenas 3%. Isso nos parece ser um resultado específico do mês de novembro, porque se a gente olhar as trajetórias de crescimento ao longo do ano inteiro, né, de janeiro a novembro, tanto as exportações quanto as importações cresceram em percentuais similares, cresceram 21%, né, de janeiro a novembro de 22 quanto a janeiro a novembro de 21, mostrando que você tanto consegue aumentar as exportações brasileiras, se beneficiar dos preços mais elevados dos produtos que o Brasil exporta nos mercados internacionais, quanto aumentar suas importações a partir da demanda maior que surge pelo crescimento da economia. Mas no mês de novembro, as importações ficaram basicamente paradas, digamos assim, comparado com novembro de 21, enquanto as exportações continuaram a crescer. Essa é a razão do superávit ter crescido tanto nesse período. Esse resultado comercial, o superávit de 5,1 bilhões, na série histórica do balanço de pagamentos do Brasil, divulgado pelo Banco Central, é o maior da série para meses de novembro. Se a gente considerar as exportações, também são as maiores da série para meses de novembro. Então, este resultado da balança comercial, principalmente o resultado das exportações, foram os principais responsáveis pela melhora do resultado nas transações correntes do Brasil, no mês de novembro. Passando para a conta de serviços, eu pediria para vocês passarem para a tabela 3 para olhar com mais detalhes, né? O que a gente vê na conta de serviços no mês de novembro é uma interrupção daquela trajetória de crescimento dos déficits na conta de serviço que a gente estava olhando nos últimos vários meses, né? Em novembro de 2021, o déficit na conta de serviços foi de 2,8 bilhões e caiu para 2,5 bilhões agora em novembro de 2022, uma redução de 8%. Né? Como a conta de serviços, assim como as importações também respondem ao aumento da demanda, né, dos residentes no Brasil por produtos e serviços importados, né, era natural que nesse período de crescimento econômico nós víssemos um crescimento no déficit na conta de serviços. Agora, a gente tem que ver se essa interrupção hoje é só, digamos, um ponto fora da curva ou uma nova tendência. Nós não temos as informações suficientes para avaliar isso no momento. Na conta de serviços, abrindo por rubricas, né, o destaque vai para a conta de transportes, né, que apresentou um déficit de 1,5 bilhão no mês, ou seja, um déficit elevado, mas que representou uma queda de 10% em relação a novembro de 2021. E isso ajuda, claro, a explicar a redução do déficit na conta de serviços como um todo. Eu só faço um parêntese aqui para lembrar
que na nota para a imprensa do mês anterior, né, no mês de novembro, nós divulgamos as revisões anuais do balanço de pagamentos do Brasil e, inclusive, uma revisão específica para a conta de transportes. Isso está no texto da nota para a imprensa do mês passado. E aqui teve uma mudança importante, porque nós mudamos a metodologia da conta a partir de uma nova base de dados que foi disponibilizada pela Secretaria do Comércio Exterior e que nós podemos usar para apurar diretamente a quantidade o valor dos fretes que as empresas, os importadores brasileiros pagam para ter a mercadoria, né? Ou seja, além do valor da mercadoria que já está na importação de bens, nós temos agora uma fonte de excelente qualidade para avaliar os fretes, né? Então, os fretes fazem parte da conta de transportes, eles foram revisados. Vocês podem ver aqui o nível, né, do déficit está bastante mais elevado do que nas estimativas anteriores, né? Mas já considerando essa nova metodologia, os novos dados e a série histórica revisada, né, a conta de transportes teve um déficit de 1,5 bilhão no mês e uma redução em comparação ao mesmo mês do ano anterior de 10%. Né? Mas também nós temos uma outra conta bastante significativa na conta de serviços, que é a conta de viagens internacionais. Se vocês olharem as viagens internacionais, cujo resultado líquido está na linha 16 da tabela 3, vocês podem ver que ela continua crescendo na comparação interanual. Né? Em novembro de 22, o seu resultado atingiu um déficit de 641 milhões de dólares. Esse déficit na conta de viagem significa que os brasileiros ou residentes no Brasil que viajaram ao exterior fizeram gastos bastante superiores aos gastos que os turistas estrangeiros ou residentes no exterior fizeram nas suas viagens ao Brasil. Né? A conta de viagem do Brasil, em geral, é deficitária e nós temos esses 641 milhões como resultado bastante superior, né? mais do dobro do resultado de novembro de 21, com um déficit de 298 milhões. Ou seja, o déficit passou de um pouco menos de 300 milhões em novembro de 21 para mais de 600 agora. Ele mais do que dobrou, aumentou 115%. Isso se deve aos momentos diferentes em que estavam esses 2 meses. Né? Novembro de 22, numa economia já bastante aberta, com poucas, se é que tem alguma restrição, e novembro de 21, um cenário ainda diferente. Né? Então, isso se deve à recuperação da pandemia, na comparação interanual. Mas quando nós olhamos os gastos de viagem, né, mês a mês, né, a gente pode ver que não está tendo mais um crescimento nesse déficit. Eu acabei de mencionar o déficit em viagens de novembro de 22 em 641 milhões. Se eu olhar o de outubro, foi 653 milhões. Setembro foi um pouco abaixo, 491, mas agosto também estava nos mesmos 620 milhões, julho 661 milhões, ou seja, a gente tem como se a conta de viagens tivesse crescido nessa comparação interanual, e continua crescendo, mas quando a gente olha com os meses anteriores, que embora tenham sazonalidade, torne a comparação imperfeita, elas têm mais ou menos a mesma situação sanitária. Então, a gente vê mais ou menos uma estabilidade nos gastos de viagem. Quando a gente olha para fazer melhor a conta, a gente olha só os números das despesas, ou seja, o que os residentes no país, os brasileiros, para simplificar, gastam no exterior, essa estabilidade é ainda mais bem definida. Né? Se vocês olharem os dados da linha 18, vão ver que esse gasto foi de 1,1 bilhão de dólares agora em novembro. Se a gente olhar os dados de outubro, nós vamos achar os mesmos 1,1 bilhões. E assim, mais ou menos, a gente pode ir até março deste ano. De março deste ano a novembro deste ano, nesses 9 meses, a média dos gastos de turistas brasileiros no exterior esteve por volta de 1,1 bilhão ao mês, né, mostrando uma estabilidade nessa conta, ou seja, a conta recuperou os seus níveis mais baixos durante os períodos mais agudos da pandemia, mas ficou estável nesse 1,1 bilhão. Se a gente olhar os mesmos meses, de março a novembro de 2019, ou seja, aquele período no imediato pré-pandemia,
esses valores estavam, em média mensal, 1,5 bilhão de dólares. Ou seja, os valores atuais ainda estão 26% menores do que eram em 2019. Ou seja, no caso das viagens internacionais, parece ser uma conta, uma rubrica, né? Uma atividade, se vocês preferirem, em que o nível de gastos ainda não retomou aos patamares pré-pandemia. Na maioria das rubricas do balanço de pagamentos, ele já está ou igual ao pré-pandemia ou superior. A gente acabou de ver o investimento direto no país superando, tal, mas no caso de viagens ele parece ainda aquém. Tá? Passando para a tabela 4, onde nós temos os dados da renda primária, nós também vemos um cenário em que a trajetória de crescimento dos déficits se alterou, se interrompeu neste mês. O déficit em renda primária atingiu 3,6 bilhões em novembro de 2021 e se reduziu para 3 bilhões agora, uma redução de 18%. Né? Neste caso, da mesma forma como nos serviços, a gente não pode dizer ainda que assim, tinha uma determinada trajetória e agora se interrompeu e daqui se inicia uma nova trajetória. A gente não tem esses elementos para falar, nós podemos dizer que interrompeu essa trajetória de crescimento neste mês. E o que parece que aconteceu aqui, nesse caso específico, que é diferente da conta de viagens, por exemplo, é que a gente tem uma base de comparação em 2021, principalmente no final de 2021, já bastante elevada. Ou seja, a atividade econômica das empresas no país, a sua lucratividade, principalmente daquelas que têm acionistas estrangeiros, sócios estrangeiros, ou que são de propriedade do capital estrangeiro, ela parecia já ter se recuperado já no final de 2021. Então, quando a gente compara o final de 2021 com o final de 2022, esses valores já estão mais ou menos estáveis. Se vocês olharem na tabela 4, as últimas linhas, né, o memorando, a gente pode ver isso em mais detalhes. Começando pelos lucros e dividendos, na linha 46, a gente vai ver uma redução das despesas líquidas com lucros e dividendos, que é bastante similar àquela redução na conta de renda primária como um todo. Os lucros e dividendos foram 2,9 bilhões de saídas líquidas em novembro de 21 e se reduziram para 2,3 bilhões a saída líquida agora, em novembro de 22, uma redução de 20%. A gente tem que olhar, a gente está falando do valor líquido, né? Então tem que olhar as receitas e despesas para ver isso com maior detalhe. As receitas, né? Elas estão por volta dos maiores valores da série, né? E elas cresceram de novembro de 21 para novembro de 22. Receitas aqui são os lucros que as empresas no exterior, que são de propriedade de empresas no Brasil ou de pessoas físicas no Brasil, tiveram, né, nesse mês. Eles passaram de 2,1 bilhões para 2,5 bilhões, um crescimento de 20%. Né? Então, eles estavam num patamar alto e já inteiramente recuperados em relação aos valores no pré-pandemia e tiveram um crescimento adicional neste mês. Quando a gente pega essas receitas, né, e olha o seu resultado, assim, elas cresceram em novembro, mas quando a gente olha o resultado de janeiro a novembro, ou seja, no acumulado deste ano, ou o resultado dos últimos 12 meses, nós temos os maiores valores da série histórica do Banco Central, ou seja, esse valor de janeiro a novembro de receitas de 22,9 bilhões auferidos por empresas estrangeiras, desculpa, por empresas que atuam no exterior e que são de propriedade de brasileiros, ele é o maior valor da série histórica do Banco Central, ou seja, como a gente vinha dizendo, né, ele já não só recuperou o patamar da pandemia, como já está em valores acima do observado anteriormente. Então, quando a gente chega nesse nível, você pode esperar que tenha uma flutuação, que pode ser para cima ou para baixo, né, assim, dentro dessa trajetória de crescimento. Então, no caso das receitas, a gente teve essa flutuação para cima, as receitas aumentaram. No caso das despesas, que tem um cenário bastante similar, aconteceu o contrário, elas flutuaram para baixo. Em novembro de 21, as despesas de lucros e dividendos foram de 5 bilhões de dólares,
e agora baixaram para 4,8 bilhões, uma redução de 4%. Mas, da mesma forma, quando a gente olha esse resultado num período mais longo, o janeiro e novembro, por exemplo, está em 61,4 bilhões, que é o lucro total estimado das empresas de capital estrangeiro que atuam no Brasil, nesses primeiros 11 meses do ano. Esse valor já é o maior da série histórica do Banco Central desde 2011. Em 2011, esse valor atingiu 63,1 bilhões e agora 61,4, dois valores bastante próximos, né? Então, essa é a razão, né, que neste mês de novembro teve uma redução no déficit na rubrica de renda primária, causada principalmente pelo aumento das receitas, né, o que é uma coisa boa, né? No caso dos juros, os seus valores são menores e a conta é mais estável, né? Em novembro de 21, os juros atingiram 724 milhões e se reduziram em novembro de 22 para 656 milhões, a despesa líquida de juros, também contribuindo para a redução no déficit de renda primária. Dessa forma, a gente tem uma explicação, que eu acho que bastante abrangente, do resultado das transações correntes no mês, com um aumento muito grande no resultado comercial e uma redução tanto na conta de serviços quanto de rendas, mas em patamares elevados. Dois comentários adicionais, ou três no máximo, para acabar essa apresentação e passar a vez para as perguntas que vocês possam ter. Eu havia dito que os investimentos diretos no país foram bastante elevados no mês, 8,3 bilhões, mas eles também foram bem distribuídos, né? Se você olhar a tabela 8, vocês podem ver com mais detalhes o que eu estou falando. Os investimentos diretos no país têm três categorias principais, né? Participação no capital, que são aqueles novos investimentos feitos no mês nas empresas, sejam empresas que já eram desse mesmo acionista estrangeiro ou criação de novas empresas, ou então compra de empresas no país. A segunda parcela chama reinvestimento de lucros, são aquelas empresas que já atuavam no país, que já tinham seu controlador estrangeiro e que dos lucros que elas auferiram no mês, que a gente acabou de ver na tabela 4, uma parcela disso ela reinvestiu na sua atividade para ser uma outra fonte de financiamento para crescer. Ou seja, ela pode crescer com recursos novos que vêm do seu acionista estrangeiro ou recursos que esse acionista, em vez de retirar como lucros, ele prefere reinvestir na empresa, aumentando também o tamanho da atividade da empresa. E a terceira parcela são empréstimos entre a empresa controladora e a empresa controlada, entre as empresas do mesmo grupo econômico. Se a gente olhar como se constituíram esses 8,3 bilhões de novembro, 2,4 bilhões entraram como participação no capital, novos investimentos, 2,4 bilhões também, o mesmo montante, como reinvestimento de lucros, e 3,5 bilhões como novas operações de empréstimos intercompanhia. Ou seja, se a gente dividir isso aí, dá mais ou menos 29% desses 8,3 com participação do capital, outros 29% com reinvestimento e 42% com investimento intercompanhia. Se a gente olhar os resultados do ano, que são esses 82,3 bilhões que vocês estão vendo, a distribuição entre as três parcelas também é importante, né? A maior parcela, nesse caso, 38%, ficou na participação do capital, os novos ingressos em empresas no país, que somou 31,3 bilhões. Em seguida, com um valor parecido, 37% do total, ou 30,5 bilhões de dólares, o reinvestimento. E, quando a gente compara o ano inteiro, a gente tem um pouquinho menor a participação do intercompanhia, 25% desse total, somando 20,5 bilhões. Isso, se a gente comparar esses dados da tabela 8 com os dados da tabela 14, que são os investimentos no país por faixa de valor de operação, a gente vê que nos dois cenários, os investimentos se mostram bem distribuídos. A gente acabou de ver aqui, grosso modo, né, um terço de cada parcela, participação no capital, reinvestimento de lucros e operações intercompanhia,
a cada ingresso desse equivale mais ou menos a um terço, né? Alguns chegam a 40%, outros 25%, mas eles são comparáveis. Quando a gente olha o valor das transações, a gente não pode dizer que nos ingressos no Brasil de janeiro a novembro teve uma ou poucas transações muito grandes que responderam por esse total. Não. Quando a gente olha esses ingressos divididos por faixa de valor, a gente vê uma participação razoavelmente equilibrada, né, em todas as faixas. As grandes operações acima de US$ 1 bilhão somaram 4,5 bilhões, ou seja, 12% dos ingressos brutos de participação no capital, mas a maior faixa está naquelas operações entre 100 e 500 milhões de dólares, que chegaram a 10,5 bilhões ou 28% desse total. Então, por essas duas métricas, me parece que os investimentos diretos no país são bastante disseminados em modalidades, em faixa de valores, em setores que se destinam os recursos aqui no Brasil, mostrando uma robustez bastante grande. Então, um último comentário é sobre as taxas de... não, é sobre o mercado de capitais no país, né? Desculpe, eu já ia pulando isso. No mês de novembro, os ingressos de investidores estrangeiros no mercado de capitais no país foram bastante positivos. Esses dados estão no memorando a partir da linha 40 na tabela 10 e somaram 3,5 bilhões, sendo igualmente positivos os ingressos em ações, 2,4 bilhões, e em títulos de renda fixa, 1,2 bilhões. Né? Mas esse não é o cenário que a gente tem visto ao longo do ano inteiro. Como esses investimentos em portfólio são muito voláteis, né, oscilam com entradas num mês, saída no outro, a gente pode ver que, muito embora tenham entrado 3,5 bilhões, o valor acumulado de janeiro a novembro é só de 2,3, ou seja, de janeiro a outubro, esse valor era negativo. Não? A mesma coisa a gente pode dizer nos seus componentes. Os ingressos foram positivos em novembro, tanto em ações quanto em títulos, mas se a gente olha a composição ao longo do ano, os ingressos em ações são positivos em 8,8 bilhões, mas em títulos são negativos, ou seja, houve saída dos investidores estrangeiros em títulos no país em 6,5 bilhões, né? Mostrando que esse mercado, ele, como a gente diz, é bastante volátil, alterna período, meses de ingresso com meses de saída. A tendência é, nos últimos 12 meses, que eles têm oscilado em torno do equilíbrio, né? Mas com diferença entre seus componentes, né? E aí depende das perspectivas, das oportunidades que os investidores estrangeiros veem em cada um desses mercados. Mercado de renda fixa, o Brasil já interrompeu, pela comunicação do Copom, o ciclo de altas de taxa de juros, enquanto nos mercados internacionais, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, esse ciclo continua. Né? Então, tem um determinado incentivo para os investidores estrangeiros que aplicam em títulos de renda fixa. E no mercado de ações, é um outro cenário. Então, mostra ingressos no caso de ações, saídas no caso de títulos, gerando um valor que oscila em torno do equilíbrio para o conjunto desse mercado. Por fim, o último comentário sobre taxa de rolagem. As taxas de rolagem permanecem próximas de 100%, mas abaixo desse valor. No mês de novembro, 71%, de janeiro a novembro, no ano, 89%. Essa conta é feita da seguinte forma: a gente divide o valor dos novos ingressos de empréstimos e títulos pelo valor que foi amortizado, que foi pago a cada mês. Né? Isso significa uma taxa de rolagem em exatamente 100%, quer dizer que a cada mês as empresas brasileiras foram capazes de acessar o mercado internacional num valor idêntico ao que elas tinham que pagar os seus compromissos. Isso é um cálculo macroeconômico que serve para dar uma indicação de capacidade, facilidade, interesse de acesso das empresas ao mercado internacional. Né? Em 2021, nós tivemos valor um pouco acima de 100%, 115%. Agora, de janeiro a novembro de 2022, valor um pouco abaixo, 89%, mostrando que, em média, esse valor é muito próximo do 100%, mostrando que, a partir desse indicador, que não há nenhuma
dificuldade no acesso ao mercado internacional por parte de empresas brasileiras para rolar suas dívidas. Com isso, eu encerro os pontos que eu tinha preparado para hoje, devolvo a palavra para a Ivone para organizar as perguntas e respostas que vocês possam ter. Muito obrigada, Fernando. Nós vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver uma pergunta, basta acionar a mãozinha aqui ao lado na plataforma que eu abro o microfone. Importante que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam. Não tendo mais pergunta, eu peço por gentileza que desabilite a mãozinha para passarmos para o próximo. Fernando, a gente tem aqui já uma pergunta do Alexandre Martelo. Oi, Martelo, bom Bom dia. dia. Bom dia, tudo bem, gente? Alexandre Martelo, do Portal G1. Queria que você comentasse, por favor, os investimentos diretos, 82 bilhões até novembro, maior em 10 anos, superando a previsão para o ano. O que está motivando? É o crescimento da economia? É a confiança? E qual a previsão daqui para frente? Isso é bom para a economia? Por quê? Só explicar isso para a gente. Obrigado. Muito obrigado, Martelo, pela pergunta. Eu acho que eu vou dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, vou olhar com vocês os dados da tabela 8, para a gente poder ver exatamente o que a gente está falando. Eu acho que o primeiro ponto é ver que os investimentos diretos no país têm sido bastante sólidos, nos últimos, ao longo deste ano, ou nos últimos, 11 meses, se nós quisermos. A gente pode ver vários resultados, valores muito expressivos no ano. Eu acho que se a gente olhar o resultado mês a mês, o menor valor mensal que nós tivemos nesse ano foi um pouco menos de 4 bilhões, foi 4 bilhões em maio, mas nós tivemos valores em 2 dígitos, digamos, 10,8 bilhões em fevereiro, 11,1 bilhões em abril, valores próximos disso, 9,2 bilhões em setembro. Então, isso mostra, a meu ver, sem dúvida, que os resultados são muito bons. Esse é o primeiro ponto. O segundo, esses resultados são bem distribuídos, seja por componentes, seja por faixa de valor, seja por setores em que esses recursos estão sendo investidos. Esse é um segundo ponto. Partindo, então, para a tua pergunta de quais seriam as razões para ter esse investimento tão grande, eu diria que a primeira delas, e que eu acho que é importante, é esse período de volta da pandemia e crescimento da economia brasileira. A gente viu em 2020 uma economia brasileira que caiu, enfim, 3, não me lembro se é 3,5%, 3,3%, alguma coisa, numa queda, numa recessão sincronizada com o mundo inteiro no surgimento da pandemia. A partir do segundo semestre, o PIB já voltou a ter resultados positivos. Quando a gente olha os dados do IBGE, em 2021, o PIB cresceu 5%. É claro que cresceu 5% depois de ter caído 3, alguma coisa, 3,3, eu acho. Então, você podia dizer que esse crescimento, esse 5%, se deve muito à base de comparação, é verdade. Mas agora, em 2022, ao que tudo parece, se a gente olhar as projeções do Focus e tal, ele pode estar caminhando para crescer algo como 3%, bastante acima das previsões iniciais, das previsões do começo deste ano, do final do ano passado. Então, essa surpresa de crescimento contribui também para atrair investimentos diretos e tem que ser ligado com as perspectivas desse determinado, do setor em que está sendo investido os recursos, da economia como um todo, num cenário de médio prazo, pelo menos. Não é dizer, não, a gente cresceu 5% ano passado, deve crescer alguma coisa como 3% esse ano, mas ano que vem as projeções são de 1, alguma coisa, um pouco mais do que 1, e tudo, mas um cenário de mais longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que é específico da compilação estatística, que eu queria chamar a atenção, esse era o segundo ponto que eu ia mencionar, é a importância dos lucros reinvestidos. Primeira coisa, para ter lucros reinvestidos, você precisa ter lucros. Então, a gente viu ao longo deste ano, e também no ano passado, que os lucros cresceram
né? Os lucros cresceram como um todo, mas aqui a gente está olhando especificamente as empresas que têm capital estrangeiro. Então, teve um crescimento desses lucros, né? O que mostra que isso é muito correlacionado com o crescimento da economia, com, digamos assim, o sucesso da atividade econômica. Então, esses lucros, uma parte deles é reinvestido. Então, a primeira coisa, para ter lucros reinvestidos é preciso ter lucros, claro, né? E a segunda coisa é que a decisão de reinvestir os lucros e não, digamos, levá-los para a matriz na sua integralidade, reflete também uma nova fonte de financiamento para crescimento da economia. Então, se a gente olhar os lucros reinvestidos de janeiro a novembro do ano passado, somaram 24,2 bilhões e agora já são 30,5 bilhões, né? Ou seja, um crescimento de mais de um quarto, 26%, nesse período. Então, acho que isso também reflete esse cenário, né? Porque a gente olha, em geral, para o investimento direto no país, né? Assim, a empresa investe no país olhando o cenário de médio prazo que ela tem, né? A situação presente, a situação de médio prazo. Isso é verdade. Mas se a gente olhar os lucros reinvestidos também, eles são resultado, né, da atividade recente que a empresa já teve no país e que oferiu lucros e que está reinvestindo. Isso é só para lembrar que o investimento direto é composto tanto por uma empresa no exterior que nunca investiu no Brasil e que cria uma fábrica nova aqui, né? Para esse cara a gente diz, ó, ele está olhando as perspectivas desse setor e do país no momento presente, mas fundamentalmente no médio prazo. Mas também tem uma parcela de empresas que já estão aqui e que já apresentaram resultados, né, que já se estabeleceram nesse mercado e que têm a capacidade de continuar investindo, crescendo e lucrando. Acho que são essas as respostas da sua pergunta. Ivone. Obrigada, Fernando. Só verificando aqui se temos perguntas ainda. Vou olhar aqui também no WhatsApp. Fernando, não temos mais pergunta. Acredito que podemos encerrar. Você teria mais alguma observação a fazer? Não, da minha parte, não. Da minha parte, eu só queria agradecer a todos os jornalistas, todas as jornalistas que acompanham as coletivas da imprensa, que são a razão de ser da própria coletiva da imprensa ao longo deste ano todo, né, 3 vezes por mês, ao final de cada mês, numa coisa corrida e tal. Dizer que na semana que vem eu vou estar em recesso natalino ou de ano novo, e que vocês, então, terão aqui a companhia do Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas, para fazer a divulgação da coletiva para a imprensa, das estatísticas de crédito e das estatísticas fiscais, né? Com isso, eu me despeço de vocês este ano, a gente se vê provavelmente só no ano que vem, desejando a todos aí um Feliz Natal e um próspero 2023. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Ótimo Natal, ótimo Ano Novo para você e ótimo Natal e Ano Novo também para os colegas aqui que acompanham a coletiva. Bom dia.